Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Nossa querida Cíntia já entrou. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live para nós ficarmos situados. Engole o choro. Vou fixar aqui para vocês guardarem direitinho. E o tema da nossa live hoje é engole o choro. É um tema legal para começar esse ano, que vai, né, se iniciar agora em 2023. É um tema legal para fechar ciclos. É um tema que a gente precisa de entendimento para entender diversos momentos da vida em que a gente não consegue decidir determinadas coisas, em que outros fantasmas aparecem também. Para isso, hoje eu vou contar com a ajuda da nossa querida amiga convidada Cíntia Mansur. Ela é terapeuta. Ela vai conseguir se apresentar muito bem, tenho certeza aqui. E eu vou convidá-la nesse momento para que a gente possa bater um papo e vocês tirarem as dúvidas que vocês têm com relação a esse tema, né, que é tão importante a gente não ter que passar por tudo sozinho, a gente não ter que colocar emoções, sentimentos, tudo para dentro e fingir que nada está acontecendo na vida. Né? A gente poder falar disso apesar da cultura não incentivar esse tipo de comportamento, esse tipo de proposta, principalmente nos homens. Eu fiquei muito feliz porque nas nossas avaliações aí de métricas do Instagram, tem muitos homens que nos seguem aqui e que estão interessados nesse tipo de assunto. Isso é realmente muito importante. Ok? Então vamos lá. Deixa eu chamar aqui a Cíntia. Aceitar aí, Cíntia. Tcharam! Oi, Bom dia! tudo Boa bem? Era tarde, né? certo. Boa tarde já, né? Agora já é boa tarde. E aí, Cíntia, como estão as coisas? Tá tudo bem? Estamos bem aqui, tudo ótimo. Ansiosa por essa nossa conversa, né? A gente decidiu esse tema tomando um café. Eu não tomo café, né? Foi um suco, mas a ideia de conversar sobre esse tema, para mim, é uma oportunidade. Então, acho que vai ser bacana. Vai sim, para todos nós, tá? É uma grande oportunidade, um aprendizado muito grande. Eu tô pensando o seguinte, eu tô vendo a tela, a gente tá dividido, bonitinho, só que tem um meio e aí os comentários eles vêm aqui. Eu posso desativar para o rosto, principalmente a gente ficar mais explícita. Mas aí é com vocês, porque de repente alguém quer mandar alguma pergunta no meio da live, tá tudo bem. Assim, a gente pode reservar também o finalzinho para perguntas, né? A Sim. gente deixa um finalzinho para quem quiser mandar alguma perguntinha, conversar, né? E aí você vai coordenando do lado daí, né? Porque as habilidades aqui são menos, então você pode É, fazer eu, as perguntas. deixa eu ver. Eu nunca desativei comentário, eu sempre deixei os comentários tudo aberto, assim, do meu Instagram, sabe? Ela até tinha. Vamos deixar fluir, vamos deixar a energia aí para deixar, a gente deixa e eu deixo você coordenando as perguntas. Tá, isso, ótimo. Então, eu vou só fixar aqui de novo o nosso tema, porque eu acabei tirando ele do ar aqui também, né? Tá bem. Aí, fixei aqui, ó, engole o choro, e aí a gente pode começar a falar. Cíntia, por que que você acha que a gente escolheu esse tema e por que que a gente engole tanto choro na vida, assim? O que que acontece com a gente? E vem muito para mim, assim, né? Até nos meus atendimentos, conversando com meus clientes, muito da nossa cultura, da nossa infância, da família, né? Então, quando a gente é criança, engole o choro, quero ouvir um pio.
né? Então, essa frase, né? A gente vem carregando ela com uma série de significados que a gente vai trazendo para a vida adulta, né, Yara? E quando a gente percebe, eu não posso chorar agora porque as pessoas vão pensar de mim, que aí engole o choro, literalmente, né? Eu não vou falar o que eu estou pensando porque eu não sei como o outro vai agir e agir. Aí entra uma outra máxima que é melhor ser feliz do que ter razão, né? E a gente vai e fala, não, não é isso. A gente não precisa criar embates. Mas eu nunca vou ser feliz se eu deixar para lá, né? Se eu ficar engolindo todos esses sentimentos. Então, eu acho que hoje, para a gente pensar num 2023 um pensamento do que foi, não só 2022, mas a retrospectiva da nossa vida quantas vezes eu engulo choro? Quantas vezes eu não te falo o que eu estou pensando de verdade por medo do julgamento e dos embates, né? E aí a gente vai começando uma série de sintomas, né? Eu não durmo bem, meu cabelo começa a cair, a minha pele começa a encher de mancha ou de espinha, porque o meu corpo vai falar, eu estou engolindo algo que me faz mal, né? Não vou engolir o choro, tá doendo em mim e você precisa me ouvir. Né? Você não é obrigada a concordar comigo e nem acolher a minha dor. Eu acho que o papel de acolher a dor, ele é meu. Eu acolho essa dor, mas eu não vou engolir. Né? Então, fica sempre aquela memória afetiva de que eu preciso engolir. Eu não vou falar o que eu estou pensando, eu não posso me fragilizar. E dentro desse processo, a gente começa a ver pessoas adoecendo, a gente começa a adoecer, né? Aí vem o chakra da laringe, que começa a dar muita dor de garganta, a gente perde a voz, e acontece, né? De repente você está numa situação, você fala assim, cara, eu perdi a voz completamente. Dor de Eu vou garganta. eu vou engolindo tanto, né? Eu vou engolindo tanto aquilo dali que a minha laringe, o meu chakra da laringe, ele dá aquela bloqueada, né? A energia nessa parte do meu corpo, ela bloqueia, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso com muito carinho e com muito respeito, né? E quando falo assim, me veio uma contramão também, né? Às vezes eu sinto que você não gostou de algo, mas eu compro aquela verdade e eu deixo para lá. Eu vejo que você está num processo de dor por algo que eu fiz, Uhum. né? É que Então, eu ia falar com você. Você acha que isso, a partir de algum momento, passa a ser uma escolha? E não só algo que alguém apenas te ensinou e você adotou uma crença limitante, né? Adotou ali uma possibilidade, mas passa a ser uma escolha. Constantemente você prefere fazer isso do que ter que mudar. é porque criar embates me tira da minha zona de conforto. Eu vou gastar uma energia muito maior. Tem gente que engole o choro e que engole todos os sentimentos e nem percebe, né? Ah, por que eu faço isso? Ah, eu não sei. Sempre foi assim. Na minha casa, as mulheres da minha família sempre calaram, né? Na minha casa, os mais jovens não podem falar. Porque, olha, respeita os mais velhos estão falando. Não é que a gente não tem que respeitar. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, como um todo, os mais velhos, honrar essa ancestralidade, não é isso. Mas eu me acostumo, né? Eu vivo de uma forma que eu não me questiono. Quem hoje tem mais acesso, né? Tem acesso às terapias, quem tem acesso mesmo a informação e muito um desejo de autoconhecimento começa a se questionar, né? Então, é aquela coisa, por que você age assim? Não sei. Sempre agi, todo mundo age, né? Então, aí ele fala assim, poxa, mas e se você fizer diferente? E se você não engolir isso e falar, nossa, Tá falhando um pouquinho a transmissão da Cíntia, né? engolindo tudo que você sente? Sim. Então,
o que eu vejo é que a gente precisa começar movimentos, entende? Muitas vezes é escolha, porque eu tô fraca demais e eu não quero embate, deixa pra lá. E muitas vezes eu faço e eu não tenho nem ideia daquilo Nem que eu tô fazendo. noção. Sim, sim, eu acredito É. nisso, né? Por isso que a gente fala, né? Terapia é para todo mundo, porque você acha que tá numa zona de conforto, que tá tudo bem, e de repente não tá tudo bem, só que você não tá percebendo, né? E é só mesmo um profissional, uma outra pessoa, para orientar e falar: olha, na verdade, isso aqui que você está fazendo não está muito legal para você, porque não existe um padrão, né? Como você falou, a gente está falando das escolhas no início aqui, antes de você entrar, eu comentei sobre a questão dos homens, né? Que muitas vezes, até Patrícia falou aqui também, sobre a questão de homem, né? Que na cultura, né? É pior porque o homem não pode chorar. Então, isso é ensinado, né? A mãe vai corrigir o filho, ela fala assim: para de chorar porque homem não chora, né? Aí a gente ouve a música: homem não chora nem por dor, nem por amor. Então, assim, como assim? Eu sou ausente de sentimentos e de emoções. A gente tem que lembrar que emoção, gente, é uma coisa, pode ser qualquer coisa, é qualquer reação que você tem. Ela é tão individual que a gente pode falar algumas aqui. Mas ela é tão individual que ela pode se manifestar em você de uma forma que você ainda nem identifica como uma emoção, né? O que é mais importante nesse processo é você sempre ter uma orientação sobre como lidar, sobre o que fazer, dentro dessa perspectiva óbvia, né, do autoconhecimento, que é tão Existe importante. né? Essa crença de que quem faz terapia é doido, é pessoa desequilibrada. Na verdade, eu acredito que quem procura terapia é corajoso. Né? É sair do lugar, é entender que eu posso compreender de uma maneira mais ampla quem eu sou e quais os meus desafios e movimentos para poder mudar. Então, independente da terapia que você vai se identificar, independente da forma com que você vai buscar ajuda, né? Busque e lembra, né, gente, que um amigo não é um terapeuta. Um terapeuta é uma pessoa que estudou e que está pronto para poder te ajudar. Um amigo muitas vezes te julga. Eu tenho uma cliente que, quando ela conversou comigo, que ela chegou e falou: olha, eu vou te contar uma coisa, mas aqui não cabe julgamento. Cara, verdade, Claro aqui que não não. cabe, né? Porque é isso, eu quero me posicionar diferente, eu quero ir na contramão de tudo que eu aprendi na minha família, de me encolher, de engolindo, né? Não deixar de honrar. É muito importante porque quando a gente fala assim, eu quero ir na contramão, a honra e a gratidão, ela existe sempre, mas da gente fazer um pouco diferente da gente entender que o autoconhecimento e a consciência, ela é libertadora, né? Ela faz com que você aprenda a se posicionar, aprenda a falar isso eu não engulo mais. Não Uhum. é para mim, né? Eu deixo com você o que é seu e fico com o que é meu. Então, mas eu acho também que isso é um passo de cada vez, sabe? A gente também tem que tomar cuidado. Nossa, e agora? Meu Deus, eu engoli choro uma vida inteira. Agora também, sem freio, vou falando tudo que eu penso e não, né? Entendendo o que eu falo que se a gente pensar no tarô, né, a carta da temperança, que é esse equilíbrio entre o que eu vou me posicionar, como eu vou me posicionar, o que eu aceito ou não, né? Então, eu acho que uma reflexão para a gente está no final de ano, é muito assim, como eu posso ser melhor para mim? Porque aí eu vou conseguir ser melhor para o outro que está perto de mim, Que é o que né? eu comento sempre aqui, sabe, Cintia? Eu sempre falo: gente, olha, disciplina é legal, né? É importante, você vai ter resultados com disciplina. Motivação, né? Foco, é importante ter foco na vida e tal. A gente sabe que as barras ajudam muito com isso, né? Mas, assim, como ter isso se você não tem nem o básico?
né? Então, Sim. é necessário que o básico é ter essa saúde mental trabalhada. É perfeição? Não. É o Não. processo, é o caminho. É você saber que tem um caminho ali para percorrer e que você precisa estar nesse caminho para aí sim alcançar o desempenho que você tanto quer, a performance que você tanto quer, de repente uma alta performance, porque você está querendo ter mais resultados do que outras pessoas. Então, assim, para você parar de procrastinar, para você ter produtividade, para você conseguir realizar o que você deseja. E aí a gente fala disso porque, principalmente nessa época do ano, é muito comum, né, a gente estabelecer metas. Então, para você conseguir isso, você tem que ter consciência daquilo que você precisa trabalhar. O que é o Uhum. principal? Eu vou fazer, sim, várias coisas ao longo do ano. E tá ok. Mas o que é principal? O que é mais importante? O que eu não abro mão? E beleza, é isso. Ah, eu nem sei, já nem cheguei nesse ponto. Por quê? Porque tá faltando a raiz de tudo, né? E a raiz de tudo é você se conhecer, saber é, onde você está se manifestando, o que é que você está fazendo da sua vida agora que te faz estar onde você está. Uhum. Então, É quando a por... gente procura esse tipo de ajuda, né, com as terapias, e eu trabalhei com as terapias um tempo também, eu ainda trabalho, né, com isso. Então, quando a gente trabalha assim e tem as terapias como um recurso, as ferramentas, né, que são muito importantes, a gente vai falar delas aqui. Sim. A gente tem um caminho, a gente tem uma solução. Porque imagina, eu estou aqui, as pessoas estão nos ouvindo, né? Estão entendendo, estão falando, estou entendendo, estou conectando. Mas e o caminho? Tem um caminho, gente. Existe um caminho. Pode falar, Cíntia. Não, é porque quando você fala aí do autoconhecimento, né, e você falando e eu pensando assim, a gente precisa se conhecer, né? Eu costumo falar assim, que se você não faz escolhas, as pessoas e o mundo fazem escolhas por você. Então, assim, é aquela coisa, a gente vai sair para almoçar. Ah, Yara, o que que você quer comer? É, peixe ou frango, né? Aí você, ai, Cintia, não sei. É, o que você quiser. Aí eu peço um peixe, você tá louca por um frango. Mas como você não se posicionou, eu vou escolher por você. Então, eu acho que é muito, muito, muito importante que a gente comece a entender, poxa, eu quero frango, eu quero peixe, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero continuar no trabalho que eu estou até aposentar para que eu possa fazer uma transição depois. Eu quero ter filhos, eu quero casar. É esse conhecer, porque senão a gente entra nesse padrão e nessa caixinha que a sociedade nos coloca, né? Com papéis muito bem definidos, eu formo, eu caso, um filho é pouco, dois é bom, três já é muito, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso comprar uma casa, enfim. E é aquele modelo, não. Eu E não assim, estou né, Cíntia? Em algum momento vai surtar. assim, Não vai ter jeito. Em algum momento a caixa vai explodir, porque é é, uma caixa assim, você está querendo colocar o mundo inteiro, né? Então, e, vai e eu precisar dessa ajuda. e eu coloco o que você escolheu para mim. Não o É? que eu quero de verdade, né? Quando eu falo que eu fiz uma transição de carreira com 49 anos, há Foi. uns 5 anos antes, eu já me movimentava, mas eu não estava pronta. E não adiantava as pessoas falarem comigo, vamos, tá na hora, seu tempo passou. Não era, né, o meu momento. Então, Aham. falar que o trabalho vem quando o trabalhador está pronto. Então, assim, não tenha pressa de se construir, sabe? Vá se construindo devagar, vai buscando autoconhecimento, vai buscando uma terapia que você se identifica, procure ficar perto de pessoas que te agregam, né? Eu não tenho que estar cheio de gente ao meu redor, eu preciso ter do meu lado pessoas que fazem sentido para mim, né? Então, isso tudo é muito importante para a gente ir se construindo. Para na hora que você chegar e falar, é esse o caminho, e tá tudo bem se é com 49, 59, enfim, com quantos anos você tiver, né? É uma coisa muito importante, que um dos motivos também que eu quis que você fizesse essa live pra gente aqui é sobre isso, porque quando eu falo sempre, eu sempre estou motivando as pessoas a melhorar a carreira, né? A transitar, a fazer coisas, a escalar, né?
Isso é muito importante porque isso nos mantém vivos, né? Você sabe que a cada momento você está desejando algo que é possível. Olha, tem algo que acontece aqui que é melhor do que o que você está fazendo. Você quer? Vamos. Tem um caminho, tem uma jornada aqui, dá para ir. E aí, uma coisa que eu admiro muito você foi essa questão da transição da carreira que você fez, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história para as pessoas. Eu acho que a maior parte das pessoas, até que convivem com você, não sabem dessa história ainda, É, né? E foi um aí eu queria que você contasse. desafiador, né? Na verdade, eu sou reikiana há 9 anos, trabalhava no contraturno da empresa que eu trabalhava à noite como reikiana, e era engraçado que às vezes eu tinha uma menina que trabalhava comigo, ela é design gráfico, né? E eu falava assim, nossa, porque se um dia a gente sair daqui, você tem trabalho, olha, você pode trabalhar de casa com o seu computador e eu não sei fazer nada. Eu só sei trabalhar aqui, né? Então, assim, e eu já trabalhava com o reiki, né? E assim, você também participou muito disso, de que eu Aham. ia me ver, né? E aí, quando a gente fala, eu conheço as barras de Axis, né? Quer dizer, eu fiz o curso e em uma semana eu peço demissão de um trabalho de 18 anos. Não que eu já não estava me preparando, né? Eu estava me preparando para aquilo, eu sentia que era o momento para mim, mas eu não estava pronta. E aí, quando eu saio é dezembro, janeiro, férias, fevereiro, carnaval, março, pandemia. E o desbloquear a crença que eu não podia deixar de ser carteira assinada. Eu precisava da carteira azul, que era de trabalho, e da carteirinha verde, que era da Unimed. Sem isso eu não vivia, né? E, enfim, no contraturno da pandemia, de tudo isso, as coisas foram fluindo. As pessoas que passaram pelo meu caminho foram muito generosas comigo, né? Todos os meus clientes, desde o primeiro. A gente tem a Patrícia aí que está assistindo, que foi, acho que a minha Tá. segunda cliente, né? Muito Então, legal. a gente foi construindo uma Camila, história. Laurinha, Eu tenho a Laura, né? A gente no Rio, e eu falando, Laura, tem Beatriz. disponibilidade de horário, se você quiser vir para um atendimento. Enfim, toda essa jornada, né? Ela, muitas vezes, eu caí, sabe? Muitas vezes eu falei, vai dar tudo errado, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, essa consciência e as ferramentas que a gente vai aprendendo, que nesse caso foi o Axis que me ajudou demais, de entender assim, aqui é o meu lugar e eu vou seguir acreditando na minha proposta, no que faz sentido para mim, né? Então, essa transição acontece assim, eu chego aqui e falo pedir demissão. Aí meu filho, você tá brincando? E se eu passar no vestibular, como que vai ser? Aí eu, calma, que as coisas vão fluir. Então, assim, eu sempre tive muito apoio aqui com a minha família. E isso, para mim, foi essencial. Mas eu acho que não posso desconsiderar todas as ferramentas que eu aprendi de consciência. Eu estou aqui, estamos numa pandemia, e como eu vou me movimentar para isso? Então, quando eu falo da minha história, e quem está ouvindo a gente, eu falo para vocês assim, foca no que você quer, sabe? Acredita naquilo. Mas o mais importante, gente, se o seu olho não brilha, não faça, sabe? Eu trabalhei com muita gratidão durante 18 anos numa instituição e o meu olho brilhou durante todo o tempo que eu estava lá. Quando o meu olho começa a parar de brilhar, eu sei que aquele lugar não me pertence mais. Não que eu não honre e que eu não agradeça. Então, começa, né, vocês que estão ouvindo, assim, começa a perceber, é leve para mim fazer o que eu faço. Esquece o dinheiro, porque dinheiro é sensacional, e eu adoro dinheiro, mas não é ele que me move, sabe? Porque o dinheiro, ele é uma energia. Então, esse dinheiro, ele vai vir à medida que o que você faz sentido para você. À medida que quando eu entro aqui dentro do meu espaço e que alguém senta aqui na minha frente, eu falo assim, é o meu lugar, sabe? É aqui que eu quero estar e o mundo lá fora deixa de existir. Então, pensar muito sobre isso, assim, o que faz o seu olho brilhar?
O que te motiva hoje? Cuidar da sua família, fazer uma pós, mudar de trabalho, trocar de relacionamento? O que mesmo quando vem um medo e uma insegurança, você fala, cara, vai dar certo, sabe? A energia é como se fosse um rio, assim, e quando você quer muito, é como se essas pedras fossem saindo do lugar, sabe? E aí Movimentando. você fala assim, vai fluir, né? Isso, porque muitas vezes a gente tem que tomar decisões e isso não significa que você conhece o caminho. Você só precisa decidir. Aí você decide. Aí agora o caminho é outro passo. O caminho que você vai seguir ali e o que você vai fazer. Então, sei lá, você tem uma proposta maravilhosa na sua mão financeira, sei lá, no trabalho. E aí você olha e fala assim, é uma aposta. O que que eu faço? O que que eu faço? Você não conhece o caminho, você só tem que decidir se aquilo vale a pena ou não. Então, tá com energia, né? Tá com esse brilho? Ok, vambora. Não. Aí é o que eu falo, até o Axis tem uma ferramenta que corrobora com essa fala minha. O sim, sim, o não talvez é não. Então, é leve ou pesado, né? O sim é leve, e aí ele é sempre sim, mas o talvez e o não é pesado. Sempre vai gerar uma dúvida. E aí, nessa dúvida, é melhor você optar pelo não. Sim. Porque, na verdade, ou você não está decidido, ou você não sabe, ou você realmente não quer. E nós, brasileiros, temos uma dificuldade para falar não, né? Uhum, Outras culturas não, mas nós temos. uhum, Né? A gente dá uma uhum. desculpinha e sai. Não, então é falar não, que foi uma das coisas que eu anotei aqui. O aprender a falar não, né? Que é muito importante nessa trajetória. Mas você falou de coisas importantes aqui também que a gente bate nessa tecla, que é o ambiente, né? Quando você fez a transição, você tinha um apoio. O que que é seu ambiente hoje? Seu ambiente é a sua família, são as pessoas que estão à sua volta, é o lugar onde você frequenta, são as pessoas que influenciam o seu trabalho, são as pessoas que influenciam a sua família, né? Então, esse é o seu ambiente. O ambiente não é só eu estar dentro da minha casa, num local, dentro do meu trabalho, num local. Não, tudo forma o meu ambiente, inclusive a organização desse ambiente, né? Sim. E eu vou sofrer influência. Então, quando você decide mudar, e você tem ali a família que fala, não, a gente está do seu lado, vamos embora. Ah, muda, tudo Muda tudo. muda. É É, combustível. Quando você fala de que às vezes a gente é sim e não, às vezes é não e às vezes sim, né? uhum, É só a gente também pensar um pouquinho assim. Quando eu falo não, eu estou falando não para o meu auto-julgamento, para o julgamento do outro, ou porque eu ainda não sei se eu quero isso ou não. Né? Porque eu acho que é uma linha tênue, sabe, Ara? uhum. E às vezes a gente deixa de fazer. Eu lembro quando eu comecei o meu Instagram, no meio da pandemia, eu ficava assim, gente, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu tinha um cargo de liderança com mais de 30 pessoas que eu gerenciava, e agora eu fracassei, agora eu sou uma terapeuta, né? E deu tudo errado para mim, agora eu vou ser terapeuta. E aí você vem com as ferramentas, né? Para desconstruir, que é o POC, né? Que é o ponto de destruição daquilo que você constrói, de falar assim, peraí, não, o meu olho brilha quando eu começo a trabalhar. E aí eu comecei a divulgar o meu trabalho sem preocupar muito com o julgamento do outro, porque é o julgamento do outro e o seu auto-julgamento que te deixa numa jaula. E aí você não vê essas possibilidades. Então, muito cuidado quando você diz o não. Você diz o não para uma coisa que o seu coração está explodindo e querendo. E o que o outro vai pensar a meu respeito? Ou eu digo não porque realmente eu não estou pronta. E só para completar, eu estou pronta ou eu não estou pronta. Né? Então, como eu dou muito curso para formar terapeutas, é assim, ai, Cintia, eu não converso com você, eu não sou tranquila, eu não sirvo para ser terapeuta, eu não estou pronta, eu preciso fazer vários cursos para começar a trabalhar. Gente, cada um precisa da sua energia, da sua energia que está vendo a gente. Às vezes a pessoa precisa de uma pessoa que é mais agitada, que é mais impositiva, por exemplo. Vamos eu e Yara, né? Nós somos completamente diferentes. Completamente diferentes. A gente tem os mesmos valores,
mas a nossa forma de agir, de falar, de trabalhar é diferente. E as pessoas precisam da sua energia como precisam da minha. Então, não fica esperando o momento certo para você falar um sim para você. Para você falar um sim para a sua vida. O seu olho brilhou, você sentiu aquele movimento daquela energia no seu peito, aquele calorzinho gostoso, quando você pensa, ai, eu vou fazer isso, ai, que delícia, eu vou fazer mesmo, né? Faça. É claro que é tudo com muita responsabilidade, né? Responsabilidade financeira, emocional, técnica. Não estou falando para ser o oba-oba, mas não fica esperando o momento perfeito para você fazer a sua virada, né? Uhum. Não fica É, esperando esse momento perfeito para parar de engolir aí tudo que você tem engolido durante tanto tempo, né? a Fernanda colocou uma pergunta aqui, e aí eu acho que porque assim no finalzinho eu vou colocar um exercício aqui para vocês fazerem, cada um no seu tempo. Mas a Fernanda perguntou que assim, quando você não tem, porque eu falei do ambiente, né? Você tinha um apoio e tal. Obviamente, se você está começando a vida agora, você aí está solteiro, está começando a vida agora. O que é mais inteligente? Começar a pensar como eu vou construir daqui em diante as minhas relações na minha vida. Fica mais fácil. Você pode até achar agora que não é fácil, mas fica muito mais fácil do que talvez uma pessoa que já começou o caminho e aí ela olha para os lados e percebe que ela realmente não tem apoio. Porque a Fernanda mandou aqui. Quando você não tem apoio, pessoas, famílias, amigos, para debater, conversar sobre essas questões, né? Para te apoiar de fato e formar o seu ambiente. Uhum. Você tem algum tipo de dica para dar assim, para Fernanda de algum ponto de partida que ela poderia começar? Então, a primeira coisa que, Fernanda, você precisa não, né? Que eu sugiro é um autoconhecimento. Eu não tenho um apoio para fazer uma transição de carreira. Eu não tenho apoio lá fora. Mas eu sei que esse movimento, ele é importante para mim. Eu já me percebo, eu percebo os meus sinais, eu percebo o meu movimento, a minha energia para isso. Eu começo a tomar decisões, porque é uma linha tênue, de novo, eu tenho apoio e eu preciso da aprovação. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na minha casa e falei, eu pedi demissão, eu não pedi aprovação. Eu já tinha feito. Eu não falei, eu vou pedir demissão. Eu pedi demissão por um momento que aconteceu e que eu precisei fazer isso. E eu tive o apoio, mas se eu não tivesse o apoio, talvez seria um pouco mais difícil, mas eu já tinha decidido por isso. Eu já tinha feito uma avaliação do que realmente era importante para mim. E como que eu vou tomar essa decisão de uma forma mais tranquila e mais assertiva? Quando eu tiver clareza. Eu estou deixando de tomar essa decisão porque eu estou com medo do julgamento do outro comigo, eu estou com medo do que de eu fracassar e como o outro vai pensar, ou não? Porque se eu também preciso tanto de um reforço positivo, eu não estou bem para tomar aquela decisão, né? Então, é importante, o que eu te aconselho é procure uma terapia. Seja ela que você se identificar, procure se conectar. Eu costumo falar assim, olha, um quartzo rosa de amor próprio. Se eu me conecto com esse quartzo rosa e eu acredito que ele vai me dar clareza de tudo que eu posso fazer, eu já estou buscando alguma conexão, sabe? Então, busca dentro da sua crença se conectar. Primeiro, se Com algo conectar maior. com o maior, porque existe algo maior na vida. Eu chamo de universo, mas a gente pode dar o nome que a Qualquer gente... coisa. Qualquer coisa. E buscar expansão de consciência. Eu preciso do apoio, aí vamos lá. Se eu preciso do apoio de todo mundo para fazer, quem eu sou? Né? Eu sou uma adulta que eu vou tomar as minhas decisões ou eu ainda sou criança? Aí que eu queria mostrar os meus Esses bonequinhos. bonequinhos são sensacionais. É, porque muitas vezes a nossa criança, né, ela é aquela criança que engole o choro e que vai engolir o não tomar uma decisão porque o outro não aprova,
eu fortaleço essa criança que engoliu o choro, sabe? Então, o que eu sugiro é isso, é buscar uma forma de se conhecer mesmo, para que a gente possa. Eu tenho seu apoio, gratidão por ele, a vida fica mais fácil. Eu não tenho seu apoio, eu sinto muito por isso. Eu vou seguir dentro da minha verdade e dos meus olhos que brilham, né? É, porque logo você toma decisões importantes e essas decisões aí serão suas, né? E você vai decidindo o caminho, vai pedindo, que é o que a gente falou. Sua vida, né, Yara? A Então, gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente toma uma decisão, é a música do Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o de que é. ser o que é. E Só aí, é igual ela até comentou aqui, né? Então, nós precisamos de nós mesmos, mas no final das contas é você com você mesmo. Então, por isso a gente enfatiza tanto que é tão importante esse autoconhecimento, porque você se conhecer, você tomar decisões a partir de você, né? Porque, sabe, no avião, que eles falam assim, para você colocar a máscara em alguém, coloque a máscara em você primeiro. É exatamente isso. Eu sei que a gente tem tendências a não fazer isso, mas parte do nosso exercício é passar a fazer isso com mais frequência. E uhum, aí, Cíntia, que eu sei que você está com o horário contado, o que que eu pensei? Eu elaborei uns passozinhos aqui que você vai concordar comigo, que você já até sabe deles, né? Mas o primeiro que eu tinha colocado era o autoconhecimento, né? Aí o autoconhecimento é muito bonito, né? Mas aí como é que eu faço esse autoconhecimento? Eu só olho para mim? Se eu olhar hoje para mim, do jeito que eu tô, a gente carrega coisas boas e os lixos mentais, tá, gente? Então, assim, tô cheia de lixo mental. Para eu estabelecer novas metas, eu tenho que tirar aquelas que não deram certo, coisas que não deram certo, né? As barras ajudam nesse processo, o reiki ajuda nesse processo, enfim, a gente tem diversas técnicas que ajudam, mas o que que eu poderia fazer aqui comigo, só assim para eu ter um pontapé, para eu ter mais clareza do quanto é importante eu fazer esse tipo de acompanhamento, ou procurar alguém que me ajude, ou usar de ferramentas que são importantes, né? Então, uhum, um exercício que ficaria legal para você colocar mais em prática esse autoconhecimento é marcar na sua vida 5 pontos muito importantes. 5 pontos, assim, ao longo dessa trajetória sua, que realmente fizeram diferença, sabe? Que mudaram sua vida. Não precisam ser pontos bons apenas, não, tá? São pontos. O ponto ele é importante porque ou ele faz você ser uma pessoa diferente, ou ele te dá um salto para você ser um pouco melhor, né? Então, ele é muito importante. O que você vai fazer? Você vai escrever esses 5 pontos. Cada ponto que você escreve ali, você vai colocar onde você estava, quem estava com você, sei lá, quantos anos você tinha. Pode voltar na infância, tá, gente? Pode voltar onde você quiser. Desde o início da sua vida que você tem recordação aí até hoje. É, vai falar o horário, tudo que você lembrar, a roupa que você estava, você vai montar o seu cenário ali. O que que é? E aí, o que que você vai colocar de mais importante lá? Por que aquele ponto é tão importante? O que que é isso, gente? Isso é um exercício, obviamente, né, terapêutico. Você consegue ativar e voltar memórias importantes que você já teve. Porque você começa a escrever, a descrever ali coisas que talvez nem você lembrasse ou coisas que você mesmo criou ao longo do tempo que não existiam, né? Então, você inclusive consegue conversar depois que você fizer esse exercício e colocar a importância dele, você consegue será que isso é verdade? Vou perguntar para minha mãe. Minha mãe vai lembrar. E aí você conversa, você percebe que você distorceu a realidade, que na verdade o tempo passou e não era muito aquilo. Ou então você lembra de uma situação e fala: nossa, isso aqui aconteceu. E aí pode ser por isso que eu, às vezes, penso em tais coisas. Então, você vai ter ali uma série de insights importantes que vão te dar aí um norte, né? Ou vai te dar uma certa direção para você se conhecer um pouco mais. E aí, gente, eu tô falando isso assim, obviamente é um exercício, você faz ele sozinho, um momento legal, mas isso não exclui a necessidade de você ter uma ajuda de terapias, né? Enfim, outras ajudas, que eu até coloquei aqui a meditação também. Então, você pode praticar a meditação sozinho, enquanto você não. Até mesmo fazendo sessões de barras, de reiki, de
fazer o tarô para o ano, enfim, você pode sim, né, fazendo um curso da Cintia, um curso meu para poder melhorar as suas capacidades, você pode sim fazer as meditações para que isso te dê mais leveza e te dê momentos para que você pense. Porque às vezes a gente acelera tanto, você não para um momento assim, sabe aquele momento que você não está com sono, que você não está cansado, que você fecha os olhos e simplesmente deixa o pensamento fluir. De repente você tem várias ideias, só que você não tem esse momento durante o dia. Então é importante também que você cultive esse hábito. São dois exercícios aí que eu imaginei que poderiam ajudar nessa jornada do autoconhecimento. Eu acho bacana, e falando de meditação, né? Vamos lembrar que as barras de Axis, uma sessão equivale a 3 horas de meditação. Então, às vezes, a gente não consegue meditar. Ou, se você não consegue correr umas barras, fazer uma sessão, comece com uma meditação guiada, uma meditação menor, né? Mas lembrando que tem algumas terapias integrativas que ela ajuda muito nesse desacelerar do pensamento para essa expansão de consciência. Porque, gente, é a consciência que te liberta. Não adianta, se você não tiver consciência do que você está fazendo naquele momento, você não vai se libertar para parar de engolir o choro. Dentro disso que você está falando, né, Yara, de anotar, eu acho que é legal, talvez, colocar alguns pontos assim, onde eu engoli o choro e aonde eu me proponho, neste ano, não engolir mais. Então, Isso. por exemplo, quando eu fiz um vídeo, meu último vídeo, né, falando de relacionamentos abusivos e que a gente engole. A pessoa grita, você não dá conta de gritar, eu sou uma dessas, eu não gosto de brigas, me desequilibra muito, e aí eu engolia. Né? Eu não preciso gritar com o outro, mas eu posso me posicionar, eu não engulo mais esse choro. Então, talvez acrescentar nessa lista quais as situações que você faz, tem esse tipo de comportamento de engolindo e que você coloca como meta para não engolir. Gente, 2. Não precisa de muito. Yara colocou 5 situações. Vamos pensar em 2. Na hora que você conseguir esses 2, ai, eu não faço mais. Aí eu coloco mais 2, né, Yara? Quando eu fiz esse exercício, tipo assim, era uma lista de 38 questões. Aí comecei. Eu fiz 3 questões, eu parei. Falei, agora eu preciso de um tempo para eu dar uma respirada, porque eu já lembrei de muita coisa. Eu já tive vários insights. Eu saí, fui tomar uma água, voltei e tal. Falei, nossa, mano, é muita coisa. Aí passou. No outro dia, eu sentei de novo para poder fazer mais uma parte do questionário. Então, assim, é tudo no seu momento. Obviamente, isso aqui é uma proposta que você pode fazer uma a cada dia. Entendeu? Faz tudo no seu tempo. Parte de ter autoconhecimento é olhar para o que as pessoas propõem para você, falam que você poderia fazer para melhorar e você entender a sua realidade. Então, eu agora fiz uma certificação de alta performance. Só que o meu filho está com 1 ano e 3 meses. Entende? Então, o que é alta performance para mim, que sou mãe de uma criança, de um bebê, né? De 1 ano e 3 meses. Entendeu? Então, eu sei de toda a realidade de uma alta performance. E eu adapto ela para mim, porque, obviamente, uma mãe está sempre alta performance. Né? Então, assim... De angústia, né? Eu não dei conta e eu precisava, eu não dei conta, então... senão você vai se cobrar demais, e aí vai começar a engolir coisas que você não quer. Então, eu vou engolir isso aqui, porque se eu não der conta disso aqui, eu vou engolir isso para ficar mais fácil, e aí eu vou dar conta da outra coisa. Não vai. Não vai. Isso mesmo. Né? Então, assim, foi muito bom, sim, já ter você por aqui com a gente. Eu espero que você volte mais vezes, que a gente possa conversar sobre mais coisas, ainda mais início de ano. Quem é que não está precisando de umas palavras amigas, né? Quem quiser também deixar uma sugestão de tema que vocês gostariam que a gente conversasse, né? Para o ano que vem, a gente se programar. Eu tenho certeza que vai ser um prazer. A gente toma uma água com gás de novo e discute novos temas para poder estar conversando com vocês, né? Agradecer muito, né, Yara, assim, a disponibilidade. Algumas pessoas não conseguiram assistir por causa do horário, mas Yara vai deixar um tempinho aí gravado para que outras pessoas possam assistir. A disponibilidade, a generosidade de todo mundo estar com a gente nesse momento, né? E a oportunidade da gente passar um pouquinho da gente para
cada um de vocês aí que se predispôs a estar neste momento aqui, né? Muita gratidão, porque cada uma É, dessas pessoas que entraram, que estiveram, que permaneceram, são muito importantes demais pra gente. verdade. Bom, Tá bem, então vou deixar a Cíntia partir, porque a Cíntia tá com o horário marcado. E vou despedir Maria. do pessoal aqui e vou fechar a live, tá, Tá Cíntia? bem. Pode ir Um beijo, tranquila. gente. Pode fechar aí, que aí eu continuo daqui. Tá bem. Bom, pessoal, agradecer demais vocês. Não vou prolongar. Se vocês tiverem dúvida, deixa nos comentários, manda para mim inbox. Eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês. Espero vocês aqui sempre. E vou deixar lá a caixinha de perguntas para vocês sugerirem temas para a gente, tá bom? Vai ser um prazer contribuir. Eu já vou adiantar para vocês que eu vou convidar para fazer uma live com a gente também. Meu maridão, um massoterapeuta, e ele vai dar várias dicas de saúde e relaxamento para a gente também iniciar esse ano. Ele também é personal trainer e ele vai conseguir contribuir muito. Mas eu vou deixar avisado para vocês aí no Instagram. Muito boa tarde para vocês, um grande beijo e até a próxima, pessoal.